IA local não presta para programar, isso que a gente vai debater hoje. Vou trazer aqui a minha opinião, o que eu acho sobre isso, porque eu fiz alguns vídeos falando sobre, por exemplo, o OpenCloud, que é o hardness para você poder rodar ali uma IAzinha local, assim como eu também trouxe vídeos aqui falando do OpenCode para rodar local também. E teve muita dúvida, muitas questões, né? E são as coisas que eu quero trocar uma ideia com vocês, mostrar mais ou menos como que eu trabalho aqui. E aí a gente debater sobre esse lance, tipo, dá pra você rodar um sisteminha, codar, fazer um vibe code rodando local? E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Tô aqui também com o Cloud e também com o Codex. São duas ferramentas que eu utilizo no meu trabalho, né? Tanto o Cloudzinho quanto o Codex eu uso nos meus projetos para poder trabalhar e tal. Eu trabalho como programador, sou programador há... faz bastante tempo, hein? Acho que, sei lá, mais de 10, 15 anos que eu trabalho programando e atendendo, eu atendo vários tipos de clientes e tal, e eu uso muito o Vibe Code para acelerar a minha programação. Obviamente, que eu recomendo você utilizar isso se você está programando, mas eu também vejo muito de pessoas que querem começar a usar o Vibe Code, mas não manja nada de programação. E aí a gente tem alguns problemas com isso. Eu não sei programação, eu não posso mexer em Vibe Code? Pode. Só que muito provavelmente você vai estar gastando mais, você vai estar se perdendo mais e o seu projeto vai acelerar, mas espero não muito, né? Além de grandes problemas que aparecem que você poderia resolver muito rápido sem gastar token. Isso pensando se você vai utilizar uma API, né? Tipo, se for usar um Cloudinho, for usar o Codex, aí você vai gastar mais tokens se você não manjar de programação. Por isso que eu te digo que vale muito e é extremamente importante que você saiba o básico de programação. O ideal é que você saiba bastante de programação. Mas se você quer começar pelo Vibe Code, começa aprendendo sobre lógica de programação, sobre variáveis, porque muitas vezes eu vejo pessoas que querem entrar no Vibe, querem começar a fazer Vibe Code, mas não sabe o mínimo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu faço muita coisa com PHP. Eu amo PHP. PHP, eu vi ele falar que iria morrer, sei lá, durante anos, né? Desde que eu entrei na faculdade e os caras falam assim, o PHP vai morrer, que não sei o que, o PHP vai morrer, ele não morreu até agora. Tô esperando a morte dele. Enquanto isso, ele vive muito aqui. Eu trabalho muito com PHP para fazer meus projetinhos, eu uso muito Laravel. Fiz bastante coisa em WordPress, fiz template, plugin, tudo baseado em PHP, então eu gosto muito de uma linguagem que eu trabalho, eu acho muito fácil de aprender, se você quer começar, por exemplo, né? E com o Vibe Code, me acelera, mas aí eu ia dar um exemplo, verdade, Alter H. Eu ia dar um exemplo, você vai começar um projeto, você vai pegar lá o Claudinho, ou eu vou voltar a falar da local, tá? Mas isso aqui serve para ambas. Você vai instalar com o Claudinho o Laravel, por exemplo. Vou usar o Laravel no meu projeto, vou fazer uma dashboardzinha e vou fazer autenticação com o Google, para poder logar, e vou trazer as informações. Você, que não manja de código, o que você vai fazer? Nem de Vibe Code, muito menos mexer com a gente, por exemplo, você está começando agora. Você vai abrir uma pasta, vai chegar aqui no seu terminal, tá? Tipo, sei lá, na sua IDE, no caso aqui eu tô usando o Antigravity, e vai falar pro Claudinho, e aí, Claudinho, seguinte, pai, instala o Laravel aí, o último, e cria uma dashboard pra mim. Vai funcionar? Vai, claro que vai funcionar. Ele vai fazer os comandos, vai fazer o download do Laravel, vai instalar ali o Composer, ele vai fazer tudo. Só que isso tá consumindo o seu token, isso tá gastando os seus preciosos tokens. Você trabalha com cloud, então tá aqui, ó, te arregaçando por dentro. E esses tokens você paga para poder utilizar, que renovam lá a cada 5 horas, pá. Então assim, se você manja de programação, o que você ia fazer? Você ia baixar ali o Laravel, instalar ele na sua máquina, dar um commit no base do Laravel para criar os controllers, os migrations, deixar a base pronta e aí sim falar assim, eu quero aplicar tal feature, eu quero criar tal coisa, porque aí você já economizou tokens. E você economizou os tokens sabendo programar, né? Então, tipo, você ia travar menos. Então existem vários problemas e o lance de usar uma IA local entra um pouco nesse âmbito, né? Por quê? Você está usando uma IA local, é óbvio que ela não é uma LLM, um modelo igual um Opus, um Sonnet, ou o GPT 5.5. Não vai ser igual. Você está rodando na sua máquina. E dependendo do tamanho da sua máquina, de VRAM que você tem, da sua placa de vídeo, isso se você estiver usando no Mac, depende ali o quanto de VRAM que você tem, ou o tanto de RAM que você tem integrada, ele vai consumir da sua máquina e não vai caber uma coisa gigante. Você não consegue rodar, por exemplo, um QN sem estar quantizado numa 5090, pai. Ele tem que estar quantizado pelo menos em Q4 para poder utilizar. E
E ela não vai rodar igual o Claudinho. Óbvio que não vai rodar igual o Claudinho. Mas você consegue fazer algumas outras coisas, né? Por exemplo, iniciar um projeto, dar um init ali para criar o agente.md, vai ficar de boa. Por exemplo, você vai começar um projetinho, a primeira coisa que você faz, se você já tá na pasta, né? Vamos dar um Ctrl+C aqui, vamos dar um /exit. Um exit aí. Você dá um exit aqui, você tá na pasta do seu projeto. No meu caso, eu tenho na minha pasta de projeto aqui. E aí, o que ele vai fazer? O init ele vai ler todo o seu projeto, ver tudo que já foi feito, e ele vai criar um agente com base nisso. Para fazer essa inicialização, você pode fazer com uma IA local. Para fazer modificações pequenas, você pode fazer com uma IA local, vai funcionar. Talvez vai dar uma travadinha ou outra, mas é essencial que se você for usar uma IA local para fazer um projeto que vai em produção, que você vai meter um deploy nele, é importante que você saiba de programação. Não adianta você pedir, por exemplo, usar um Gemma. Deixa eu voltar aqui pro Claudinho. Usar um Gemma 4 e 4B, por exemplo. É uma IA pequenininha, vai ocupar ali 6, 7 GB da sua VRAM, mas ela não vai fazer milagre, né? Eu já fiz alguns testes aqui no canal, já mostrei como que funciona, e você vê que, tipo assim, ela faz coisas simples. Ela faz um HTML simples, ela faz código, faz. Lembrando que IA, isso eu tô voltado para a questão de programação, de você fazer o webcode, né? Porque IAs pequenininhas você pode utilizar para outras coisas. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso, para usar ela como um agente de automação. Coisas menores ela faz, dá para rodar isso na sua máquina localmente, usando essas IAs pequenininhas. IA até de 3 GB roda legal na sua máquina, e usar ela para trocar ideia também. Deixa eu abrir meu LM Studio aqui, que eu também já mostrei aqui em vídeos, né? Eu tô com o LM aqui rodando, e tá rodando aqui um Gemma 4 de 26 bilhões de parâmetros. Só ele tem 18 GB. Tá? Então, come, maluco, come tudo da sua máquina. Mas você pode usar essas IAs, por exemplo, para tirar dúvida, para fazer que nem eu falei no outro vídeo, tipo, voltar aos primórdios. Você vem aqui e fala assim, me ajuda a resolver esse erro. E aí você joga o erro aqui, eu vou pegar sei lá, eu tenho um log de erro aqui para poder mostrar. Mas existe essa possibilidade. Você vai usar ela como um agentezinho para te ajudar a resolver. Aí, beleza. Agora, eu vou querer usar aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Vou usar um OpenCode. OpenCodezinho, até 64 de contexto, que é uma parada que eu já falei em vários vídeos também, muita gente fica com dúvida. O que é o contexto? O contexto é tudo que você conversar com a IA. E ela vai formando naquele chat. Imagina que você abriu o chatzinho e aí tem tudo que você conversou lá. Esse é o contexto. E ela vai lendo para não se perder na conversa. Isso você configura aqui no LM Studio, tá? Se você estiver usando o Lama CPP, dá para configurar de outra forma, mas basicamente se usa aqui no LM Studio dessa forma. Aqui você gerencia o quanto você quer de contexto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. E aí, tipo, por exemplo, para usar um OpenCode, você precisa de pelo menos 64. Para usar o Cloud, o OpenCloud, você precisa de pelo menos 128. E aí você vai controlando. Só que você percebe que quanto mais eu vou aumentando essa barra, aqui em cima o valor vai aumentando. Se eu colocar todo o contexto aqui, ó, eu vou gastar mais do que tem na minha placa. Minha placa tem 32 GB de VRAM, eu tenho uma 5090. E ainda ia consumir a minha memória interna, a minha RAM normal. Então, estourava a placa e ainda sobrava para minha RAM. E isso conta muito na hora de programar. Mas se você quer fazer, por exemplo, projetinhos pequenos, uma IA local ajuda. Até ir as menorzinhas, ou usando como agente, como eu falei, ou usando ela dentro do OpenCode, que no caso aqui eu tô rodando com o OpenCode. Se a gente olhar aqui, eu tô rodando dentro do meu projeto, se eu meter um /init aqui, e eu tô usando ela com 64 de contexto, 64K. Ela vai fazer o init, ela vai puxar, é que na verdade esse projeto ele já tem um init, né? Ela vai puxar ali, vai ler todo o contexto, vai rodar, e eu vou conseguir fazer alterações dentro do meu projeto, só que para isso eu preciso de uma placa maior. Então, tem 2 poréns de você usar uma IA local para fazer código e usar uma API, por exemplo. Você vai gastar numa placa, você precisa de uma placa grande para poder colocar essas LMs, né? Ou você vai precisar gastar com um cloud, com uma assinatura ou com uma API. Tô começando agora na programação de Vibe. Eu tenho uma plaquinha aqui que eu uso para game e tal, de 12 GB de VRAM. Cara, acho legal sim você começar, mas acho mais importante de tudo é você aprender programação. Porque você aprendendo programação, utilizar uma IA local vai te dar menos dor de cabeça do que se você não souber nada. Se você simplesmente ficar mandando comando assim, ó, faz isso, faz aquilo, ela vai se perder, ela não vai saber o que fazer. Então, quando você tá usando uma IA local, você tem que manjar daquilo que você tá fazendo. Você tá mexendo com código, você tem que saber exatamente aonde você vai mandar ela alterar, como que ela vai alterar, porque ela é mais burra, é diferente de usar um cloud. Então, a questão inicial, não vale a pena usar uma IA local? Eu digo que depende. Se o projeto já foi iniciado com Cloud Code da vida com Codex, faz com Cloud Code. Termina ele com Cloud Code, com Codex, faz com IA maior.
Você tá iniciando um projetinho, o projeto não é tão grande, você tá aprendendo, pô, dá para usar legal de boa o IA local. Aliás, eu recomendo muito utilizar IA local, porque existe sim essa possibilidade. Mano, Cloud Code, Codex não se pagam. Uma hora essa bolha vai estourar, e assim, não é que a bolha vai estourar e a IA não vai existir mais. A IA vai continuar existindo. Só que muito provavelmente você vai ter que rodar isso aí localmente. E quanto mais você souber estudar sobre LLMs, contexto, quantização, sobre tudo isso, mais fácil vai ser para você poder fazer os seus projetos. E eu vou te falar, ajuda demais. Tá? Se você tem uma IA local, você não tem ali condições de pagar uma dessas assinaturas de Cloud Code, porra, para iniciar é excelente. Os comandos são todos iguais em todos os terminais. No meu caso aqui, por exemplo, eu uso, que eu falei, o Antigravity. Puxa o terminalzinho que vem aqui de baixo, aqui embaixozinho, assim, ó, vai abrir o terminal e você chama o OpenCode, o OpenCloud e começa a aprender a programar com eles. Usa o notebook LM para poder aprender a programação, por exemplo, caso você também não tenha grana para pagar para aprender programação. Inicia, mano. Conhecimento é de graça e tá na internet. Existem ferramentas para isso. Eu tento ajudar todo mundo aqui que tem dúvidas e tal. Acho do caralho as pessoas me chamarem, tá? Eu gosto. Gosto de poder aprender e de ensinar também. E pode me chamar, eu vou te ajudar. Você tá aprendendo a começar a programar agora. Mas assim, entenda que a local, hoje, e assim, a gente evoluiu bastante, tá? Hoje ela ainda é limitada. Não dá para comparar com um Cloud Code com Codex, tá? Mas se você tá iniciando, se o seu projeto é pequeno, dá para fazer muita coisa sim. E eu recomendo demais você cada vez mais aprender sobre isso. Aliás, por exemplo, você vai entrar numa empresa. Hoje todas as empresas estão pedindo para que você saiba usar algum desses CLIs, né? Seja o OpenCloud, Cloud Code, seja o Cloud Code, seja o Codex, seja o Gemini. É importante, então você já pode treinar isso na sua casa. Você já tem um PCzinho, tem uma plaquinha de vídeo, instala o OpenCloud. O OpenCloud vai te ajudar bastante a saber usar as skills, os agentes, subagente, planejamento, build, e começa. Então, se você está começando, você está aprendendo agora e está aprendendo programação, foca em aprender programação. Isso vai te ajudar muito e é um puta diferencial. Quem manja de programação utilizando o Vibe Code vai longe, mano, faz projetos gigantes. Mas se você não manja, tenta aprender. Tá com dúvida, me chama, eu tento te ajudar, te aponto algumas direções, já fiz com alguns inscritos aqui no canal. E caso vocês queiram também aprender mais sobre comandos, skills, já me pediram aqui para fazer um vídeo sobre Codex, eu vou trazer nos próximos vídeos sobre Codex, vou ensinar como que eu faço para iniciar um projeto aqui dentro com Cloud, com Codex, com Gemini e também com OpenCloud ou OpenCode. Vou tentar trazer mais conteúdo, só que eu também sou limitado, eu consigo fazer 3 vídeos por semana e assim, ó, no limite. Porque eu trabalho, então, mas eu tô tentando. Vai rolar. Mas me chama, eu tento ajudar o máximo que eu puder. E minha opinião final sobre isso é: agentes com IAs locais funcionam muito bem. Se você tem uma mega placa, você tem uma 6000 da GeForce, tipo, elas têm muito giga, pô, você vai rodar igualzinho o Cloud. Se puder rodar o QA sem estar quantizado, é perfeito. Só que a gente sabe que não é essa a realidade, né? Então, tem problemas, elas estão quantizadas demais, mas eu acho que muito em breve isso vai ser resolvido. Vale a pena você testar, vale a pena você investir seu tempo em aprender a usar local, mas também vale a pena para você aprender, né? Eu acho que é o mais importante. E sabendo usar local, mano, você vai usar com API assim, ó, rápido. Então sim, vale muito a pena investir seu tempo a aprender a usar IAs locais. Elas prestam. Pelo menos na minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem nos comentários, eu não pedi nesse vídeo, foi direto, mas deixa um like, deixa um hype, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal caso seja um inscrito. E siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. E é isso. Um beijo pra vocês.